Vamos sair aqui do aqui do nosso continente americano. Vamos dar um pulo lá no Sri Lanka. Eu tenho certeza, você aqui que é um assíduo consumidor de rede social e não dessas grandes mídias que aí estão, com certeza você está sabendo que lá no Sri Lanka o pau está quebrando e já tem um tempinho, não é uma novidade nenhuma ali no Sri Lanka, tá? Mas a invasão da residência presidencial em Colombo culmina em renúncia do presidente e primeiro-ministro do Sri Lanka. Não sei se você está sabendo disso daí, né? Mas ficou essa situação ali no Sri Lanka. Dá só uma olhadinha aí, né? Em comunicado por vídeo, o presidente do parlamento, Mahinda Yapa Abenwardena, disse que o presidente do Sri Lanka, Gotabaya, eu já li Goiaba aqui, né? Caramba, olha o nome do cara. Lhe havia informado que renunciará ao cargo em 13 de julho, após protestos durante os quais os manifestantes invadiram a residência oficial neste sábado, indignados pela crise econômica ao longo de 7 décadas, o que inclusive motivou em vários protestos nos últimos meses, né? Ranin também concordou em deixar o cargo de primeiro-ministro depois que o partido exigiu renúncia, assim como a do mandatário. Os manifestantes romperam o perímetro de segurança em torno da residência oficial, né, Rajapaksa, no centro de Colombo, apesar de a polícia ter recorrido a gás lacrimogêneo para tentar impedir a invasão, segundo o jornal local Adaderana. A publicação afirmou que o presidente já havia deixado o prédio. Olha, isso daí lá no Sri Lanka já está rolando, já tem um tempinho essa situação no Sri Lanka. E isso foi agravado depois que passou aí a situação do vírus. E lá a crise humanitária no Sri Lanka ela está tomando proporções assim muito grandes. A fome, né, a falta de alimentos, o problema econômico agravado por essa situação do vírus, da pandemia, aliado ao problema de corrupção. Eu já até coloquei aqui no jornal um tempo atrás, eu não sei se eu coloquei o vídeo, mas eu já comentei aqui com vocês numa notícia, mostrando que o pessoal já tinha invadido casa de parlamentares de determinados estados, assim, vamos assim dizer, lá dentro do Sri Lanka, né? E eles estavam revoltados com a corrupção do país. Então, quando a matéria traz assim, por décadas isso tem ocorrido, é bom o brasileiro ficar atento com relação a isso. Por quê? Porque lá no Sri Lanka a corrupção é endêmica, já estava lá, já vinha de décadas essa corrupção. Mas enquanto há um prato de comida, quando há ainda alguma condição de sobrevivência da população, parece que o ser humano não se incomoda muito com relação a isso. E vai vivendo paralelamente aquele estado de corrupção. Mas, quando a situação aperta, quando essa corrupção ela começa a interferir de forma significativa na sobrevivência da população, a população se revoltou contra os caras. É isso que aconteceu ali no Sri Lanka. Então, você deve ter visto aí nas redes sociais o pessoal invadindo lá o palácio e não sei das quantas. Bom, isso daí não é algo que simplesmente surgiu do nada, é algo que vem fomentando dentro da sociedade durante algum tempo, aquilo vem sendo incubado. E o grande problema ali no Sri Lanka foi que a população, ela sempre coadunou com a corrupção dentro do Sri Lanka. Então não deixa quieto, não deixa os caras roubar lá mais um pouquinho, não vão fazer nada. E aí os parlamentares, os políticos, a estrutura do país, né? Juízes enfiados neste meio, toda aquela sorte de funcionalismo público e de grandes empresas enfiada em problemas ali de corrupção, tudo isso sempre foi levado na galega.
Mas, quando começou a apertar o cinto e essas autoridades, como só sabiam roubar, não conseguiram dar resposta à altura da necessidade da população, a população se revoltou. E aí o pessoal falou assim: é golpe, é golpe, é golpe. Olha, não é uma questão de golpe, não. A questão é uma questão de sobrevivência. E ali no Sri Lanka, em várias praças públicas, você via a população batendo nos policiais. Chegava ali uma viatura da polícia para tentar contornar alguma situação que estava ocorrendo ali de protesto, de violência e até mesmo, né, de violência mais profunda ali, né? Ah, meu amigo, a população partiu para cima com um pedaço de pau, né, para cima dos policiais. E muitos policiais largavam mão das coisas e corriam para fora, porque uma população enfurecida ninguém consegue segurar. Então, tá aí a situação ali do Sri Lanka. E o que está acontecendo no Sri Lanka não é algo assim que fala assim, é algo esporádico, é algo pontual que está ali. Não, não é. Se você for ver, o que está acontecendo hoje lá na Holanda é aquilo que estava acontecendo no Sri Lanka há um tempo atrás. É claro que a motivação ela é diferente, mas o princípio basicamente é o mesmo, a exploração da população pelos seus governantes. E aí eu vou entrar na matéria da Holanda. O protesto dos agricultores lá da Holanda está tomando contornos aí de problemas que, olha, parece que começaram e vão ficar ali até o governo cair. Isso vão ver o que realmente vai acontecer daqui para frente ali dentro da Holanda. Mas o que se percebe é que realmente a situação ali na Holanda não está boa, tá? Então, os protestos de agricultores se intensificam na Holanda, né? Medidas ambientalistas impostas pelo governo atual podem extinguir até 30% das fazendas do país. Os protestos de agricultores holandeses contra as políticas ambientais impostas pelo atual governo estão se intensificando. O primeiro-ministro do país, Mark Rutte, pretende reduzir as emissões de óxido de nitrogênio em 95% até 2030. E anotem essa data aí, Agenda 2030. Ela não é uma data assim largada a esmo. Sempre tem alguma coisa meio esquisita por detrás disso. Esse composto químico, né, o óxido de nitrogênio gasoso, provém especialmente do esterco e da urina de bovinos, suínos e outros animais, mas também pode ser observado no uso de amônia em fertilizantes. Os agricultores alegam que essa medida resultará na extinção de pelo menos 30% das fazendas holandesas. Isso porque os trabalhadores rurais poderiam ser proibidos de utilizar fertilizantes e teriam que reduzir o número de animais em suas propriedades. A insatisfação dos manifestantes também se justifica pelo fato de as medidas de redução de nitrogênio não serem impostas aos outros setores da economia, como a indústria aérea. E durma com um barulho desse daí, ó. Essa agenda ambientalista, ela está trazendo para a humanidade um peso muito grande. As pedras da Geórgia, né, elas foram explodidas aí, né? Mas o que tem a ver as pedras da Geórgia? As pedras da Geórgia, ninguém sabe ao certo quem construiu aquelas pedras, mas havia ali um pseudo-planejamento humanitário feito por um maluco, sei lá eu, alguma coisa assim, dizendo que a população mundial ela deveria ter aí algo em torno de 500 milhões de pessoas. Nós estamos chegando a quase 8 bilhões de pessoas. Ora, se as pedras da Geórgia ela é um indicativo de que alguém ou grupos têm a intenção de reduzir a população, eles têm que começar por algum lugar.
Talvez as mudanças climáticas alardeadas ou o aquecimento global não foi o suficiente para colar a ideia de você reduzir a atividade econômica mundial. Ela não colou, então agora você vem com mudanças climáticas e você joga tudo isso para cima da sociedade, e aí você pega uma pandemia cuja taxa de letalidade ela é um pouco maior do que a gripe, mas ela é muitas vezes menor, por exemplo, do que aquilo que aconteceu por volta de 1918, que foi a gripe espanhola, chamada gripe até então espanhola, que 5% das pessoas infectadas elas entravam em óbito, em média, e essa daqui eu acho que é 0,25%, alguma coisa parecida com isso, ou 0,5, alguma coisa aí. E aí você começa a observar que lá das Pedras da Geórgia falava em 500 milhões de habitantes no planeta, para que o planeta pudesse ali se reestabelecer, né? Atingir um equilíbrio. Mas, Paulo, o que tem a ver isso com a parte da Holanda? Ora, meu amigo, se você não tiver a produção ali de alimentos, você vai ter algumas pessoas ali passando necessidade, passando fome. Quando você infringe a uma população a restrição de alimentos, uma das coisas que acaba acontecendo é a reprodução cair drasticamente. Ninguém vai pensar em colocar filho no mundo se você não tem condição de sustentar. Essa, pelo menos, é uma condição. E isso que está ali acontecendo na Holanda, isso é só, talvez, aí um balão de ensaio daquilo que eles estão fazendo. Agora, o que mais me chama a atenção é que a população, ela simplesmente elegeu esses políticos que estão fazendo essa agenda. Essa é a grande preocupação, que em um determinado momento, a população ali da Holanda elegeu os seus parlamentares que aprovaram determinado tipo de lei que ali está. Eu não sei como que é o regime lá na Holanda, se é presidencialista, se é parlamentarista, eu acredito que deva ser alguma coisa de parlamento, né? Então, o que acontece? A nação ela não é mais soberana. Se você está fazendo parte da comunidade europeia, quem determina os rumos da nação não são mais as nações ou a população. Aquela história da autodeterminação de povos ali na Europa já não existe mais. Quem determina os rumos da população é o Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu vai impondo determinadas regras. Antes deles colocarem as regras para toda a comunidade europeia, eles fazem balão de ensaio em determinados países. A pergunta que fica é: a Holanda é um balão de ensaio para aquilo que está para acontecer na Europa? Essa talvez seja uma questão para se pensar. Mas ali os agricultores estão fazendo o protesto, estão parando realmente tudo ali. Eles pararam as avenidas, as ruas, eles estão protestando, ganharam a simpatia ali dos pescadores que fecharam portos e a própria população também está partindo para cima. Será que nós estamos vendo talvez o início de alguma coisa parecida com aquilo que está acontecendo no Sri Lanka? Fica aí para a gente poder observar. O fato é que essas manifestações e essas situações postas pós-pandemia, elas já eram algo previsto por aqueles que dominam o mundo. Eles sabem que isso iria pipocar em um ou outro país, uma ou outra região. Tudo isso está sendo analisado, medido e verificar qual é o grau de reação da população. Você está vendo ali no Sri Lanka, você já viu alguma coisa também no Irã, você está vendo ali alguma coisa na Holanda, você também está vendo alguma coisa aí, tá? Dentro, por exemplo, ali na Itália. Mas em outros países que vão passar por determinadas crises ainda, você não está vendo isso.
Então, ou seja, eles contam o seguinte: nós vamos ter algumas rebeliões, mas nós vamos debelar todas elas. E a grande questão é qual a nação que vai sobreviver com sua autonomia ou vai manter a sua autonomia. A grande pergunta é: quais são as nações hoje que realmente são autônomas?